Durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, não houve corrupção. Com certeza você já ouviu essa frase em vários lugares. Mas será que isso é verdade? Vamos investigar um pouquinho mais a fundo a nossa história recente. Olá, meus amigos, eu sou o professor Gerson e você é muito bem-vindo ao canal Se Liga na História. Antes do nosso vídeo de hoje, eu deixo aqui o convite para você deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para poder acompanhar o nosso trabalho através dos vídeos que são postados toda semana no Se Liga na História. Dizem que os únicos patrimônios do ex-presidente Castelo Branco eram um Aeroíris preto e um imóvel em Ipanema. Dizem que Médici desviou o traçado de uma estrada, de um asfalto, para que a obra não valorizasse suas terras. Também dizem que Geisel, quando assumiu o governo, não deixou a sua esposa comprar um apartamento para ele não ser acusado de corrupto. A verdade é que as figuras do primeiro escalão da ditadura militar sempre procuraram deixar transparecer uma aura de honestidade. Mas uma coisa eram as contas do presidente, outra eram as contas do Estado, do governo brasileiro. O combate à corrupção foi uma das bandeiras do golpe de 64. Logo que assumiu o governo, o general Castelo Branco criou a chamada Comissão Geral de Investigação para apurar os casos de corrupção e também de subversão. A grande verdade é que os opositores logo perderam os direitos políticos para eles. No entanto, os corruptos foram se adaptando aos novos tempos e seguiram se aproveitando da estrutura estatal. A tal Comissão Geral de Investigação criada por Castelo Branco tinha pelo menos dois problemas. O primeiro era a sua ineficiência e o segundo era a sua seletividade. Aos amigos imperava o total silêncio. Por exemplo, foram totalmente arquivadas denúncias contra o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e também contra o governador ou dono do Maranhão, José Sarney. Afinal de contas, eles eram bem íntimos do governo militar. Já aos inimigos do regime, aplicava-se o rigor da lei. No processo contra Leonel Brizola, por exemplo, a Comissão Geral de Investigação escrutinou suas declarações de bens desde 1959, quebrou seu sigilo bancário, verificou seus imóveis e não encontrou absolutamente nada de errado. Confira a seguir alguns casos famosos de corrupção durante a ditadura militar. Logo no início do governo Geisel, já na década de 1970, explodiu o escândalo da Lutfala, que envolvia basicamente o empréstimo de dinheiro público a uma empresa à beira da falência. Acontece que essa empresa era do sogro do senhor Paulo Maluf, um político muito ligado ao regime militar. Segundo informações, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, sem o S na época, foi contrário ao empréstimo devido ao risco da operação. No entanto, foi obrigado a fazê-lo por ordens superiores. O caso acabou sendo divulgado em 1977 e em 1980 foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, mas o processo não andou e acabou sendo arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto a Maluf, foi eleito indiretamente governador de São Paulo em 79 e ainda foi candidato à presidência da República em 85, sendo derrotado por Tancredo Neves. A primeira denúncia contra Delfim Neto aconteceu em 74, quando ele foi acusado de beneficiar a empreiteira Camargo Correia, essa mesmo, em uma licitação para a construção da hidrelétrica de Água Vermelha em Minas Gerais. Já como embaixador na França, Delfim foi acusado por ter prejudicado ilegalmente o banco Crédit Commercial de France. Isso porque haveria uma intriga com a instituição, que se recusou a pagar 60 milhões de dólares para contribuir com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, pela Camargo Correia. Vejam essa. Em 1976, o presidente da General Electric no Brasil declarou ter pago comissões financeiras a servidores públicos durante a venda de 11 trens para a rede ferroviária
Federal. Segundo a investigação, a junta militar que assumiu com a morte de Costa e Silva aprovaram um decreto que destinava fundos especiais para a empresa na compra de 180 locomotivas e que a direção da empresa incluía o irmão do presidente. O dossiê Baumgarten é mais um bom exemplo de coisas estranhas misturadas com corrupção que ocorreram durante a ditadura militar. Em 1982, o jornalista do Serviço Nacional de Informação, Alexandre von Baumgarten, denunciou que estaria sendo ameaçado de morte pelo general Santos Cruz. E essas ameaças partiriam do próprio SNI. E, de fato, pouco tempo depois, o jornalista acabou aparecendo morto. Segundo o dossiê, Baumgarten teria sido morto porque sabia de um esquema de corrupção envolvendo o general Santos Cruz e a empresa agropecuarista Capemi, de propriedade de militares. A empresa teria sido contratada para entregar a madeira necessária para a construção da barragem de Tucuruí, e as negociações acabaram envolvendo o desvio de mais de 10 milhões de dólares em favor de agentes do SNI. Quanto ao general Santos Cruz, ele foi inocentado. E lembro do ministro Delfim Neto? Pois bem, temos mais um caso de corrupção, dessa vez no governo Figueiredo, envolvendo os ministérios do Planejamento e da Fazenda. O caso Coroa Brastel foi um grande escândalo na primeira metade dos anos 80. De acordo com a denúncia, houve desvio de recursos públicos no processo de empréstimo de dinheiro entre a Caixa Econômica Federal e o empresário Assis Paim, proprietário do grupo Coroa Brastel. Os envolvidos foram todos inocentados e o Delfim Neto, bem, ele sequer chegou a ser investigado. Como se vê, o homem realmente era faixa. Há quem acredite que o mau uso do dinheiro público é uma coisa recente na história do Brasil, mas isso não é verdade. Nos anos 80, conforme o regime ditatorial ia sendo aberto, os meios de comunicação passaram a divulgar uma série de coisas que ficavam até então escondidas embaixo do tapete. Uma das reportagens mais famosas da época foi a do jornalista Ricardo Couto, que denunciou o mau uso do dinheiro público durante a ditadura militar e as mordomias e o luxo em que viviam ministros e secretários, enquanto parte do povo passava literalmente fome. Havia caso até de ministros que financiavam a construção de piscinas particulares com dinheiro público, é claro, sem contar com as grandes festas e banquetes que ocorriam em suas casas. A alta elite do governo possuía certas regalias nada republicanas. Por exemplo, filmes que eram proibidos ao grande público eram exibidos em sessões particulares na casa dos servidores. Viagens particulares eram efetuadas com aviões da Força Aérea Brasileira e ministros possuíam casas particulares no campo onde passavam mais tempo do que nos próprios gabinetes. É claro, tudo custeado com o dinheiro do contribuinte. Os generais de exército, ou seja, os generais de 4 estrelas, possuíam uma vida muito luxuosa. Vários carros, vários empregados, casa decorada, requintada e o que é pior, os militares de baixa patente eram obrigados a prestar serviços domésticos na casa dos militares de alta patente. Chique isso, hein? Então você acha que o servidor público brasileiro ganha muito nos dias de hoje? Servidores de alto escalão? Então veja só isso. Veja como que era a remuneração dos servidores públicos de alto escalão já na fase final da ditadura militar. Estima-se que o servidor público ganhava, em média, 5% a mais do que o servidor público norte-americano. O presidente do Banco do Brasil, por exemplo, chegava a embolsar 1 milhão de cruzeiros por ano, o que equivale hoje a cerca de 4 milhões de dólares anuais. Mais benefícios. Os servidores das empresas estatais tinham direito a dividir ao final do ano os lucros, mesmo quando a empresa dava prejuízo. E olha só que interessante, os servidores da Eletrobras chegavam a ter o 17º salário. Que vidão, hein? É claro, tudo custeado com o dinheiro do contribuinte. Conhecida por ser a estrada que liga o nada ao lugar nenhum,
A Transamazônica foi uma obra faraônica, bilionária e inconclusa por parte dos militares durante o governo Médici, e até hoje possui trechos sem asfalto e de difícil acesso. A obra custou, na época, mais de 1,5 bilhões de dólares, simbolizando um dos casos que mais se desviou dinheiro na história brasileira. Além do prejuízo financeiro, várias regiões às margens da BR-230 sofrem até hoje com o desmatamento em massa e a invasão das terras indígenas. É claro que poderíamos abordar outros inúmeros casos de corrupção registrados durante a ditadura militar, mas estes exemplos já servem para desmistificar esta ideia de que não houve qualquer tipo de corrupção durante o governo dos militares. A história, neste sentido, é implacável e revela os fatos de uma maneira que eles são impossíveis de serem contestados. Há quem diga que durante a ditadura militar no Brasil existiu uma espécie de capitalismo de compadres, baseado no poder do Estado e no favorecimento dos amigos mais chegados, digamos assim. Em Brasília havia muito poder político, muito dinheiro concentrado nas mãos de poucas pessoas, enquanto o povo era reprimido e a imprensa era censurada, impedindo de denunciar o que de errado acontecia nas esferas governamentais. Nesse sentido, os amigos se deram bem e os inimigos ficaram de fora. Na descrição desse vídeo, deixamos algumas referências bibliográficas para quem tem o interesse de se aprofundar um pouco mais neste assunto da história recente do nosso país. E é claro, registre aqui a sua opinião a respeito desse assunto. Tudo é muito bem-vindo para que possamos melhorar a cada dia mais o nosso trabalho aqui no Se Liga na História. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!